Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Foi protocolado no dia de hoje o pedido mais forte de impeachment contra Lula. Diante da forte pressão, Lula reuniu com ministros do Supremo Tribunal Federal, líderes do Senado e da Câmara para poder se proteger. Lula, nesse exato momento, está sob forte pressão e não vê outra saída a não ser se exilar por um tempo, porque a coisa ficou feia. 90 bilhões de reais desviados do INSS, aonde tinha o seu companheiro, a entidade, que tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão de Lula. O deputado federal Evair Vieira protocolou nesta terça-feira um forte pedido de impeachment contra o petista Lula. A iniciativa decorre das investigações sobre descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas do INSS, que teriam sido realizados pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Esse sindicato tem como vice-presidente o irmão do Lula, que teve uma crescente absurda de 2022, quando finalizou as eleições, até o presente momento. Isso é um absurdo que estamos acompanhando. É o maior roubo do nosso país e da história do Brasil. 90 bilhões. E aí, o que está sendo dito nos corredores de Brasília é que Lula ainda pode ganhar as eleições de 2026. Mas não é bem assim que jornalistas, juristas têm visto esse exato momento de Lula. Ouça só um trechinho para vocês verem do que estamos falando. A não ser que, é claro, o TSE haja na mão grande como agiu da última vez. E eu expliquei aqui, não cheguei perto de urna eletrônica, falei justamente apenas de processo eleitoral. Falei das resoluções, das datas, da ilegalidade, etc. Das questões processuais e da questão de aplicação da lei eleitoral no período eleitoral. Nem cheguei perto de urna eletrônica. Então, pode ser que, é claro, o STF, através do seu marionete chamado TSE, atua, mas está muito difícil atuar em favor do Lula, porque o Lula estragou tudo. Eu tenho convicção de que o Lula não é candidato. E o próprio Lula sabe disso. Ele só não admite. Mas e se ele botar a Janja? Você acha que a Janja pode ir no lugar dele? Pode, o Lula não tem essa força. Pior do que o Lula é a Janja. Aliás, a Janja é um dos motivos pelo qual a popularidade do Lula cai nos lugares mais pobres, onde ele reinava absoluto. Sabe por quê? Porque hoje, antigamente, ele saiu em 2010. Em 2010 não tinha Instagram. Em 2010 ia começar o Facebook. Foi a estreia do Facebook, se eu não me engano, 2009, 2010. Mas Instagram não tinha. Então as pessoas viam Lula, a Marisa Letícia era uma mulher da época dela, uma mulher simples. Hoje, a mulher nordestina que está abrindo mão de crescer como ser humano dentro da sociedade para viver de bolsa, ela está numa miséria desgraçada, ela não passa fome, mas ela está numa miséria, está vendo o Instagram da Janja. E a Janja, ela tem raiva da Janja. Porque eu tô nesta miséria e a sua mulher tá aí, ó, vivendo a vida de dondoca. Essa é a mais pura verdade. Se não for o Supremo Tribunal Federal ou o TSE, Lula não ganha. Isso nós já sabemos. E aí, conforme o documento apresentado, uma auditoria do Tribunal de Contas da União identificou um aumento de 100... Gente, é muito dinheiro. 100 milhões no faturamento do Sindinap entre 2021 e 2023, período em que o número de filiados teria crescido de aproximadamente de 170 mil para 420 mil. O deputado argumenta que esse crescimento coincide com o auge da chamada farra dos descontos, quando valores foram abatidos diretamente na folha de pagamento de beneficiários sem autorização formal. Na época, o Bolsonaro veio à tona e trouxe a denúncia. O que o Congresso fez? Ignorou. A Controladoria Geral da União e a Polícia Federal investigam o caso, o que pode ter causado um prejuízo de
até 6 bilhões aos aposentados e pensionistas. As apurações apontam que o INSS teria ignorado alertas sobre irregularidades e facilitado os descontos em favor de entidades como o Sindinap. No pedido de impeachment, Evair Vieira de Mello alega que a presença de Frei Chico na vice-presidência da Sindinap e a ausência de medidas corretivas por parte do presidente Lula diante das irregularidades indicam um possível conflito de interesse e comprometimento de probidade administrativa. Além da abertura do processo de impeachment, o deputado solicita o afastamento preventivo de Lula e remessa do caso ao Senado para julgamento definitivo e a suspensão dos direitos políticos do presidente por 8 anos a partir de uma eventual perda de cargo. Agora imaginem comigo se fosse Bolsonaro. Imaginem se fosse Bolsonaro nesse caso. Gente, Bolsonaro já nem estaria mais na frente, né, da presidência da República. Nem estaria sequer fazendo qualquer menção ou qualquer nada. Bolsonaro estaria fora da presidência da República. E tudo isso diante do que estamos acompanhando dia após dia, porque o governo Lula ninguém toca, ninguém faz nada. Eles têm o Supremo Tribunal Federal ao seu lado para fazer o que querem. A CGU tirou do INSS investigação das entidades de roubo contra os aposentados. O esquema de roubo em aposentadoria ganhou um novo capítulo, com a entrada direta da Controladoria Geral da União. A CGU retirou do INSS a responsabilidade sobre 12 processos administrativos contra entidades suspeitas de fraudes e participação de servidores. Tudo isso numa lambança para poder limpar o nome de Frei Chico, irmão de Lula. O ofício já chegou ao órgão e a Controladoria justificou que a relevância do tema exige atuação excepcional para garantir coesão nas investigações. E quem garante que o Lula já não mandou seus ministros, né, defenderem o seu irmão, defenderem a causa petista, defenderem a causa nobre, que é furtar e derrubar, né, toda e qualquer pessoa que ainda não tenha contribuído com esse partido? Eles estão fazendo isso à torta e direita, assim como manda o pedido, né, do Lula. Gente, só na semana passada nós trouxemos aí uns 5 ou 6 casos de desvio de dinheiro, rachadinha, corrupção. Não para. Todos os dias. É que a gente diversifica as informações, mas se a gente quisesse trazer só informação de corrupção, desvio de dinheiro, rachadinha, compra de intenção de voto, compra de querer, né? Que é o que eles fazem. Eles compram os seus interesses. A gente ia trazer só isso para vocês. Só isso, porque é só isso que movimenta, é só isso que gira em torno do governo Lula. Meus amigos, meu muito obrigado. Já já eu volto com muito mais informação. Se inscrevam, deixem o seu like e ative o sininho das notificações.